presidente, por conceder esse quarto de hora regimental a este advogado. Presidente, egrégio tribunal, ilustre representante do Ministério Público, o artigo 73 da Constituição Federal, para ser objetivo no caso vertente, estabelece diversos requisitos. No que diz respeito à idoneidade moral, não se discute. O próprio Ministério Público não discute essa matéria, porque está devidamente comprovado com diversas certidões negativas perante esta corte que foram juntadas no processo. O notório conhecimento jurídico também não se discute, porque quando ela foi indicada, ela já era bacharel em Direito e, portanto, formada desde 2009. Matéria também que não se discute. Aliás, esse advogado tinha se preparado para analisar todos os requisitos, mas tendo em vista que o ilustre representante do Ministério Público se ateve apenas à questão de dizer que o cargo é de nível médio e numa outra vertente que ela não frequentava, a defesa vai se ater apenas também a este aspecto por uma questão até de celeridade na análise processual. Muito bem. No que diz respeito à comprovação dos mais de 10 anos de exercício de função pública, surpreende a esse advogado o posicionamento do eminente, culto, digno procurador, quando afirma que o cargo da doutora Alana, quando ela exercia, era cargo de nível médio. Mas não foi esse o posicionamento do ilustre procurador, quando da análise do processo número TC 01484/2023, quando, na análise do preenchimento dos requisitos do conselheiro substituto desta corte, Marcos Vinícius de Farias, que exercia cargo de nível médio, agente administrativo do Ministério das Comunicações e técnico judiciário do TRE de São Paulo. Vejam bem, cargo de nível médio. Sua Excelência, vocês observarão, afirmou em parecer que isto teria validade. Agora, para o caso de Alana, não tem nenhuma validade e vou provar. Muito bem. Nessa decisão deste processo, chama atenção para isso, o relator foi o eminente conselheiro Arnóbio Viana. E ficou decidido que, em nenhum momento, o artigo 73, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Estadual, exige que o cargo, como requisito para a comprovação do tempo mínimo de 10 anos, mas apenas o exercício de função de efetiva atividade profissional que demande nível superior, que ela tem um nível superior. Então, vejam o voto do eminente conselheiro Arnóbio Viana. Quanto aos requisitos para a posse do cargo do conselheiro substituto, a resolução normativa traz, entre outros, a exigência de título de bacharel em Direito, que a doutora Alana preenche, fazendo uma comparação com o caso em julgamento, Direito, Economia, Administração ou Contabilidade, expedido por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, e o exercício de função ou efetiva atividade profissional de nível superior que exija conhecimento mencionados na linha anterior, que é exatamente o caso também da doutora Alana, porque ela é formada em Direito, ela é bacharel em Direito. Portanto, observa-se que a norma constitucional e infraconstitucional em nenhum momento exige a ocupação de cargo como requisito para a comprovação do tempo mínimo de 10 anos, mas de conhecimento de função exercida de atividade profissional que exija notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração. O voto de doutor Arnóbio, naquele processo, cai como uma luva no caso vertente. Nesse sentido, no mesmo processo, o procurador Luciano Andrade Faria, as folhas 654/672, também segue na mesma linha de raciocínio do voto do eminente conselheiro Arnóbio Viana. E este parecer foi ratificado, doutor Marcílio, por Vossa Excelência. Vossa Excelência ratificou que o cargo de nível médio, que Vossa Excelência acabou de dizer que o doutor Alana exercia um cargo de nível médio, sim, acabou de dizer sim, eu continuo ouvindo bem e está gravado no YouTube.
Muito bem. Vossa Excelência diz, a discussão, como visto a Lures, centra-se na eventual ausência de qualificação necessária. Não vislumbro, mas adiante diz, não vislumbro nessa fase recursal, pelo menos até o momento, a apresentação de meios probatórios ou argumentos relevantes capazes de influenciar ou modificar o pronunciamento ministerial anteriormente apresentado pelo competente subprocurador de contas, Dr. Luciano de Farias, que se debruçou sobre todos os pontos levantados. E o conselheiro Arnóbio Viana fulminou, dizendo, observa-se, portanto, que a norma constitucional e infraconstitucional em nenhum momento exigem a ocupação de cargo como requisito para comprovação de tempo mínimo de 10 anos, nas áreas especificadas, mas apenas o exercício ou de função ou de efetiva atividade profissional que demande conhecimento de nível superior. E ela tem o nível superior. Então, essa corte admitiu que, mesmo o cargo sendo de nível médio, desde que tenha o nível superior, foi julgado totalmente à unanimidade, tanto é que o doutor Marcos Vinícius ocupa o cargo, o ilustre doutor Marcos Vinícius ocupa o cargo de conselheiro substituto. Então, a posição de Vossa Excelência, doutor Marcílio, com todas as vênias, é diferente hoje da que Vossa Excelência adotou no processo que levou à posse e o preenchimento dos requisitos de doutor Marcos Vinícius. Mas Sua Excelência também caminha numa outra vertente. A vertente no sentido de que doutora Alana tinha duas questões. Era incompatível o curso de medicina com o cargo que ela ocupava, por ser numa cidade ou noutra. Vossa Excelência, como eu, ensina na Universidade Federal da Paraíba, somos do mesmo departamento de Direito Público. Vossa Excelência sabe quantos alunos nós temos que ocupam função e são estudantes, e mesmo assim em horários compatíveis. Então, esse argumento, perdoe, é risível, porque nós conhecemos diversos alunos nossos na mesma situação, e não é o caso diferente da doutora Alana. Então, essa questão sobre a compatibilidade ou não de ter o exercício de um cargo e cursar em nível superior, medicina, direito, economia, seja lá o curso que for, não é um argumento probatório a se exigir ou se ater para impedir a posse da doutora Alana. Quanto à diligência que eu critiquei aqui na tribuna, na semana passada, no julgamento da representação, eminente presidente, é que os formulários feitos, eles são dirigidos de tal forma que a diligência se transformou muito mais numa tentativa de verificação dirigida contra a doutora Alana do que propriamente uma verificação de diligência mais ou menos isenta. Quer ver um exemplo? Se estes formulários fossem tão bem elaborados e menos ditatorial, que é o termo que eu utilizei, eles teriam, por exemplo, analisado e colocado no formulário o período de pandemia que o Estado da Paraíba viveu, que vai de 21 de março de 2020 a 11 de abril de 2022. São 30 decretos do governador do Estado, dentro da política coerente do governo de atender a política sanitária de combate ao Covid. Por que não se fez alusão a isso aí? Não é só referente à doutora Alana, não. É a qualquer servidor público, período em que se estava trabalhando em home office. Por que isso não foi incluído no formulário para análise? Por isso eu critiquei. Agora, o que é que se tem? É essa diligência contra a declaração do secretário de administração do governo do Estado da Paraíba, autoridade competente, e a informação advinda da Secretaria de Planejamento do Estado, dizendo que a doutora Alana, de fato, era funcionária e exercia suas funções. Então, qual é a valoração que nós temos aqui? É a questão da valoração da prova. A diligência ou os documentos comprobatórios? É esse o parâmetro que o tribunal vai fazer para a análise. Respeito demais a diligência e respeito demais o trabalho dos ilustres auditores desta corte. Tenho o maior respeito, repito, mais uma vez, o maior respeito. Mas, nesse caso, há um equívoco. E este equívoco não pode ser utilizado
para dizer que ela não preenche os requisitos constitucionais para a posse. Então, senhor presidente e egrégio tribunal, no que diz respeito a esse aspecto, eu não vou adentrar, por exemplo, na ausência de arguição pública, porque a própria Constituição do Estado da Paraíba diz que a arguição pública é só para o indicado do governador e não da Assembleia Legislativa. Citei, no julgamento da representação, uma decisão do ministro Humberto Gomes de Barros, no sentido de que esse contraponto que existe é exatamente para fazer os freios e contrapesos entre os poderes, ou seja, a exigência para o caso do governador, do indicado do governador, mas não da Assembleia, que pode dispensar. Está aqui na íntegra, não vou ler, porque já li a última vez, para dispensar Vossas Excelências de ouvir esse argumento do ministro Humberto. Mas é jurisprudência pacífica do STJ. Ninguém discute isso. Então, a questão de nepotismo também já foi afastada. Então, eu enfrentei apenas, senhor presidente, o que o eminente procurador colocou, mostrando a incoerência da mudança de posicionamento do Ministério Público de Contas nessa corte em relação ao caso de Marcos Vinícius e o caso de Alana. Essa corte não tem 2 pesos e 2 medidas. A jurisprudência da corte tem que prevalecer. Esse entendimento que agora é adotado é inovador, mas o entendimento da corte, a unanimidade, acompanhando o voto de doutor Arnóbio, foi no sentido de que ele preenchia os requisitos. Então, nesse sentido, senhor presidente, a defesa requer que esse egrégio tribunal rejeite o parecer e as colocações do eminente procurador nesta corte e declare que doutora Alana preenche os requisitos legais e constitucionais para a posse e ser a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. É o que se requer, senhor presidente.